Eu comecei essa sequência de vídeos e avancei até certo ponto, chamando atenção para o roteiro do livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, que é considerado se não o mestre da ficção científica. E é compreensível que alguns, se não todos, estivessem preocupados de que eu estivesse confundindo algo sério da perspectiva cristã, que é as profecias bíblicas, em especial sobre o fim dos tempos, com a associação do roteiro de um livro de ficção científica, que por mais que seja reconhecido que se trate de uma ficção, tem algumas questões, alguns pontos aqui, com falas e temáticas, que da perspectiva de um cristão, mesmo que não associasse com profecias bíblicas, seria de reconhecer. Não é de surpreender que Satanás fizesse isso. E você poderia estar pensando, vamos deixar a ficção de lado? Só que tem um porém. Eu chamei atenção para vários aspectos aqui que se assemelham com o que a Bíblia fala sobre a enganação no fim dos tempos de uma falsa paz mundial, que vai envolver, claro, um mundo aparentemente ideal, com o fim da fome, o fim das guerras, e que Satanás, curiosamente, propôs isso para Cristo na tentação. A primeira abordagem que ele faz é acabar com a fome, ao transformar pedras em pães. Se você acha que aquilo foi uma tentação apenas exclusiva, ou algo apenas que Satanás estava fazendo em relação apenas a Cristo, está equivocado. O que Satanás faz ao pegar o momento em que Cristo sente fome é um pretexto para depois ampliar isso para o mundo. Note a resposta de Cristo para Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso não é algo que se aplique a Cristo, mas é uma necessidade que o ser humano, a parte de Cristo, a humanidade tem. A necessidade do mundo não é só física, mas também espiritual. Não adianta apenas acreditar que o mundo ideal será instituído com o fim da fome física, da necessidade de nutrientes fisicamente, se também não for levado em conta o fator espiritual, o fato de que o homem não é só corpo, mas também algo além do corpo. Então, o mundo tem uma necessidade espiritual a ser tratada também. Note que o que Satanás estava fazendo era um pretexto. Nós vamos ver isso também quando Satanás leva ele a uma determinada altura de um monte e propõe a ele, ter o domínio do mundo inteiro politicamente. Se apoiar Satanás numa questão que envolva adoração centralizada, uma adoração centralizada não em Deus, mas em Satanás, e tendo Jesus como segundo. Jesus nega justamente o que nós vemos em Apocalipse
o anticristo, a besta que sobe do mar, aceitando. O dragão empodera a besta. Ele dá à besta poder sobre o mundo inteiro, politicamente. E o que nós vemos ali? O mundo adorando o dragão e adorando também a besta. O dragão em primeiro e a besta em segundo. A besta representa o falso Cristo. É o anticristo, mas que está em segundo, enquanto Satanás está em primeiro plano. Exatamente o que ele propôs a Cristo e Cristo rejeitou. Então, nós vemos que o que é retratado no fim da infância é uma semelhança muito curiosa. Um homem representando a humanidade perante os senhores supremos e vice-versa, representando os senhores supremos, encabeçado por Karelen, o líder desses seres supostamente vindos do espaço, com o seu corpo vermelho, com chifre, com cauda, mas que curiosamente eles, através de um elo com a humanidade, que é um homem, o secretário das Nações Unidas, uma parceria. A semelhança é muito interessante. Agora, vamos além. Vou ler para vocês aqui rapidamente um trecho na página 73 que diz: há muitas lendas que sugerem que a Terra foi visitada no passado por outras raças. Lendas que falam de visitas de seres estando na Terra, sendo visto, de alguma forma envolvendo um contato imediato, visual e às vezes físico com esses seres. Que seres seriam esses? Agora, e interessante também é o que lemos na página 108, que diz que depois que os senhores supremos se revelam, como eu já vim falando, e surpreendem o mundo em parte, porque uma considerável parte do mundo foi educada, adestrada, doutrinada para aceitar a aparência dos senhores supremos. E quando eles se revelam, curiosamente, eles têm a aparência clássica do diabo, como retratado nas tradições. Ainda que simbolicamente. Quando fala de chifres, corpo vermelho, não importa. Não estamos entrando aqui nessa questão. Agora, na página 108, olha o que lemos. Existe um diálogo entre algumas pessoas que vão dizer o seguinte: visto de longe por selvagens, ignorantes e apavorados, os senhores supremos podiam ter sido confundidos com homens alados, seres de asas, anjos, e assim podiam ter dado origem ao retrato convencional do diabo.